Paul Pogba ainda não renovou o seu contrato e os clubes que mostravam ter interesse em contratá-lo eram o Real Madrid e Paris Saint-Germain, mas nenhum deles enviaram proposta ao jogador. O jogador francês não quer renovar com o Manchester United e já foi especulado nos dois clubes mencionados antes. Rudi Galeto confirma que o provável destino do francês seja na Juventus. Vale recordar que o jogador já mostrou interesse em retornar à Juventus várias vezes. Com um contrato que expira em 2022, Pogba pode chegar na Juventus de graça no verão. Embora isso facilite a Juventus, o clube exige que o jogador baixe o seu salário para que chegue a um acordo. Detalhes da renovação. Aos 24 anos, apresentando um bom desempenho cada vez que tem minutos em campo nesta temporada, com 29 jogos disputados até o momento, 14 como titular, o argelino Ismael Bennacer, meio-campista do Milan, está muito perto de renovar com o clube. De acordo com o jornalista Nico Shira, nos próximos dias, o agente do jogador Moussa Sissoko chegará a Milão para estabelecer as bases de um acordo até 2026, com um salário avaliado em 3,2 milhões de euros por temporada. Oportunidade de mercado de 40 milhões de euros. Com um contrato com a Lazio que vai até meados de 2025, Luiz Alberto não descarta uma saída do clube antes do final do seu contrato. O jogador de 29 anos deixou claro a sua vontade de mudança de cenário à diretoria. De acordo com La Gazzetta dello Sport, o jogador poderia retornar ao Sevilla. O jogador gosta da ideia de retornar na Liga Espanhola. Ainda tem 3 anos de contrato, mas já venho dizendo isso há muito tempo. Gostaria de voltar a morar na Espanha para me sentir bem fisicamente e me divertir, admitiu o jogador no canal do jornalista Gerardo Romero. Esclareceu as dúvidas. Na janela de transferência houve várias dúvidas da saída do argentino Lautaro Martínez do Inter. Diante disso, o seu agente Alejandro Camano deixou claro que o jogador argentino Lautaro Martínez não tem planos de deixar o clube, pelo menos no curto prazo. Não há problemas, Lautaro Martínez não vai sair porque está muito feliz no Inter. Lautaro não está preocupado com a situação atual, disse o agente do jogador. Recordar que o jogador fez 12 gols e deu 2 assistências em 33 jogos oficiais pelo clube nesta temporada. Alusão ao seu futuro no Real Madrid. Álvaro Odriozola, jogador de Real Madrid que está emprestado à Fiorentina, está fazendo uma ótima temporada e pode ser incluído ao clube merengue na próxima temporada, uma vez que o Dani Carvajal, o atual lateral direito do Real Madrid, tem sofrido problemas físicos. Por outro lado, Álvaro Odriozola, entrevistado pelo OK Diário, destaca que não sabe o que vai acontecer e que é o sonho de todo jogador de futebol ter sucesso no Real Madrid. Em relação ao seu futuro, Odriozola disse o seguinte: falei com o Ancelotti no verão e ele me disse que se eu ficasse seria perfeito. E ele confiava na minha qualidade, que não havia problema. Da vida, tive convite. Comecei com desvantagem e me pareceu que não estava sendo honesto com o clube e comigo mesmo, ocupando o lugar naquela época. Eu era o terceiro e ia jogar muito. Jogar muito, pouco ou nada. Acho que você tem que ser honesto consigo mesmo e decidir sair e jogar, disse Odriozola em relação ao que aconteceu no verão passado. 3 estrelas para acompanhar Dusan Vlahovic em busca de novas peças de alto nível para acompanhar o atacante sérvio na próxima temporada. A Juventus teria 3 nomes em mente. De acordo com a Tuttosport, os 3 nomes que interessam ao clube italiano seriam Nicolo Zaniolo, de 24 anos, Milinkovic-Savic, de 26 anos e Paul Pogba, de 28 anos. A ideia do clube é dar um novo impulso ao elenco atualmente liderado por Massimiliano Allegri. Disputa pela contratação. Jonathan David, com 16 gols nesta temporada, é um dos nomes mais falados ultimamente quando se fala de mercado de transferências. Vários clubes como Milan, Inter, Arsenal ou Newcastle monitoram o jogador. Essa atração obrigou o Lille, que não tem intenção de vender o Jonathan David, a colocar um preço avaliado em 60 milhões de euros. Caso um clube contrate o jogador, não deverá ser abaixo do preço exigido. O preço divulgado pelo clube pode ter afastado equipas italianas da corrida, mas os ingleses e o Borussia Dortmund mantêm-se firme apesar do valor. Procurado pelos melhores da Europa, Ryan Gravenberch, 19 anos do Ajax, tornou-se um dos pilares na equipe do técnico Erik ten Hag, do clube holandês. O meio-campista participou de 31 jogos até agora nesta temporada, onde fez um gol e deu 4 assistências. Seu bom desempenho chamou a atenção de vários clubes. Gravenberch é um dos principais alvos do Real Madrid. O clube merengue pretende rejuvenescer o seu meio-campo, que se mantém o mesmo desde meados da década passada. Barcelona é também o clube espanhol interessado e tem acompanhado o jogador. De acordo com Kicker, o jogador holandês recentemente entrou na mira dos bávaros. A fonte aponta que os bávaros têm a intenção de seguir a mesma filosofia do Borussia Dortmund, que é contratar jovens jogadores para poder vendê-los depois de alguns anos e assim obter lucros. Recordar que o Mino Raiola é o agente do Gravenberch, que tem um contrato com o Ajax até junho de 2023.
Kalidou Koulibaly na mira do Barça. O Barça procura reforçar a sua defesa e vai à procura de peças que possam encaixar na equipe. Xavi teria visto e colocado a defesa central do Napoli, Kalidou Koulibaly, como prioridade. O sistema defensivo não agrada à diretoria e poderiam se despedir de 2 dos seus integrantes no verão. Trata-se de Samuel Umtiti e Clement Lenglet. Ao longo do último dia eram cogitados alguns jogadores que poderiam reforçar o sistema defensivo no Barcelona. Os jogadores Andrés Christensen e o versátil César Azpilicueta, que podem estar livres no mercado no final da temporada. Mas Xavi tem outras preferências. Como disse o jornalista da Rádio Catalunha, Richard Torquemada, o técnico prefere o senegalês de 30 anos que está na sua 8ª temporada no Napoli, onde acumulou 3 anos e 6 jogos, 13 gols e deu 7 assistências. A assinatura com o clube catalão não será fácil, uma vez que o Napoli não tem intenção de perder o jogador e pretende renovar. Já o senegalês deixa claro que pode deixar o clube caso a proposta de renovação com o Napoli não o agrade. Na lista do mercado, a diretoria de Real Madrid colocou Ferland Mendy como transferível, mas estarão dispostos a estudar qualquer oferta que chegue pelo lateral francês. Há várias semanas que os agentes do jogador francês Ferland Mendy pressionam o Real Madrid a estender o contrato do jogador com aumento salarial, algo que não teria agradado a diretoria do clube, que teriam se comunicado da seguinte forma em relação aos pedidos. No clube há desconforto devido aos pedidos de seus representantes e as lesões musculares que vem sofrendo nos últimos tempos não são convincentes. O clube merengue também deixa claro que não pretende forçar a saída do Mendy e poderá pedir mais de 48 milhões de euros, valor pelo qual o Real Madrid obteve o jogador. PSG surge como principal interessado. Juventus persegue Renan Lodi. Na busca por um novo lateral esquerdo, a Juventus colocou Renan Lodi na mira. O jogador brasileiro interessa a vários clubes, incluindo clubes italianos. Olheiros da Juventus viajaram para a capital espanhola para testemunhar o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Atlético de Madrid e examinar de perto o jogador. De acordo com a Tuttosport, a Juventus teria ficado satisfeito com a atuação do jogador contra o Manchester United como lateral esquerdo. Recordar que o jogador tem um contrato com os colchoneiros até junho de 2025. A venda do jogador não seria um problema, ainda mais depois de contratar o moçambicano Reinildo Mandava. Assim, o Atlético de Madrid poderá deixar o jogador sair por um valor que agrade à diretoria. Não cogita renunciar. Em sua 4ª temporada como técnico do Leeds, Marcelo Bielsa vive um amargo, digamos assim. Apesar da subida da divisão para a Premier League, esta temporada as coisas têm sido difíceis para o técnico com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos na Premier League. No entanto, o técnico argentino não pensa em renunciar ao cargo. Em momento como este, quando se perde a confiança no líder, o que é natural, como um time que mais sofreu na Premier League, é algo que tenho que resolver. Repito, ninguém acredita em você, mas posso te dizer uma coisa: se eu deixar de acreditar no que acredito, a situação, ao invés de melhorar, vai piorar, disse Bielsa em entrevista coletiva. Portas abertas para o argentino. Com menos de 4 meses de contrato com a Juventus, o futuro do jogador argentino Paulo Dybala está no ar. A imprensa italiana aponta as dúvidas da Juventus em oferecer um grande contrato a um jogador que não pode garantir a sua saúde. Paulo Dybala já perdeu 13 jogos nesta temporada por problemas físicos e o clube bianconero está disposto a oferecer um contrato reduzido para o argentino. Nesse sentido, como aponta o Calciomercato, o jogador receberia no seu novo contrato cerca de 7 milhões de euros dos 11 milhões de euros que os jogadores de sua gente pedem para renovar com o clube. No entanto, alguns clubes fora da Itália, como o Barcelona, têm ligado ao jogador nas últimas semanas, além de vários outros times da Premier League. Segundo 90 minutos, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Manchester City estão dispostos a assumir os serviços do atacante bianconero. O nível do mercado dos Red Devils. Manchester United está preparando um mercado de transferência ao nível do clube, apesar de passar por um nível de futebol delicado, com jogadores como Rafael Varane, Harry Maguire e Jadon Sancho, grandes investimentos do clube, não estão apresentando um desempenho agradável ao clube. Diante disso, o clube procura reforços e terá um novo alvo na Liga Italiana. De acordo com o jornalista Rudy Galetti, trata-se de Hakan Çalhanoğlu, jogador do Inter. O jornalista garante que o clube italiano recebeu uma ligação dos Red Devils para saber dos detalhes do Çalhanoğlu. O jogador chegou ao Inter no verão passado a custo zero, vindo do Milan, e assinou um contrato que vai até junho de 2024. Ralf Rangnick deseja contar com o jogador na equipe, mas por outro lado, os nerazzurri podem pedir um valor alto pela contratação do jogador.